Olha só, gente querida, eu quero ler o Salmo 63 hoje, pensando nas aflições domésticas que muita gente está vivendo. Uma das coisas que essa pandemia criou foi muita desavença familiar. As pessoas, eu ouvi isso de muita gente. Eu ouvi de uma mãe, boa mãe, mas que já tem os filhos criados. E ela teve 2 casamentos e tem um filho de um casamento e tem outros filhos do segundo casamento, que é um casamento de muitos anos. E é uma família de gente muito linda. E aí, conversando com ela me falou: olha, Caio, uma das coisas complexas dessa pandemia é que os meus filhos estão todos adultos. É todo mundo vivendo os seus próprios mundos. De repente veio a pandemia e aí eu convoquei todos eles para nós passarmos a pandemia juntos. Primeiro mês foi muito bom, mas do segundo mês em diante, todas as idiosincrasias começaram a se manifestar. A palavra idiosincrasia vem de idiota, idiot no grego, que significa não esse idiota brasileiro que ocupa todos os lugares que a gente possa imaginar, tem idiotas no Brasil. Não é disso que o texto, que a palavra grega falava. Idiot significa aquele indivíduo que tem vida absolutamente privada e só pensa na sua própria existência particular e privada. Esse é o idiota original. Era aquele indivíduo que só olhava para o seu próprio interesse. Hoje em dia, o idiota é um quase retardado que também só olha para o próprio umbigo e não enxerga mais nada. Mas naqueles dias não era tão pejorativa a designação. Você encontra em textos clássicos de Platão e de alguns outros escritores da antiguidade, onde idiota significa apenas o indivíduo que escolheu não ter uma vida ativa na polis, na sociedade, na cidade. Aquele indivíduo que resolveu viver recluso para si mesmo, quase monasticamente. Esse era chamado de idiota, mas não era com conotação negativa. Depois, no próprio texto grego antigo, você começa a ver a palavra ir ganhando conotações pejorativas. Até com a dominação romana, idiota foi virando aquele cara patético, porque era um sujeito que não se interessava pelo coletivo e não participava do coletivo. Daí vem a palavra idiosincrasia, que é essa coisa que diz respeito a uma criação particular de cada indivíduo e frequentemente com conotações e perspectivas negativas, de um interesse egoístico, egótico, autocentrado, sem empatia, sem interesse coletivo, nem pela sociedade, nem pelo próximo, nem pela família. E aí, voltando à minha conversa com os pais, e particularmente com aquela mãe, ela disse: quando a gente juntou todo mundo, no primeiro mês foi uma alegria, era celebração, todos nós juntos, um mês. No segundo mês começaram a haver as idiosincrasias e no terceiro mês as idiosincrasias viraram idiotices particulares e a gente descobriu que os filhos não sabiam mais viver uns com os outros, com os irmãos, e não conseguiam ficar com os pais muito tempo. E já entraram em estado de angústia com as nossas presenças. E ela me disse:
Sabe o que é mais surpreendente? É que eu entrei em estado de angústia com a presença deles. Eu não estava mais acostumado a lidar com as idiosincrasias, com as manias, com o desenvolvimento de protocolos pessoais deles tão imbatíveis, tão inquebráveis, e com a inflexibilidade deles, com a falta de relacionalidade, com a atitude negativa de alguns deles para comigo, para com o pai, para com a família e uns para com os outros. E ela me falou isso com uma profunda tristeza e eu vi que a pandemia quebrou algumas esperanças familiares. Ela achou que tinha uma família melhor do que a família dela de fato era, do ponto de vista relacional. Eu estou dando um exemplo de muitos outros que eu ouvi, de gente amiga me dizendo exatamente a mesma coisa. Resolvemos nos ajuntar para passarmos a pandemia juntos e ficou insuportável. E eu aqui em casa também com a minha mulher tivemos a presença de filhos, uma filha e uma neta e uma amiga. E graças a Deus, foi maravilhoso, foi extraordinário, foi saudoso. Quando elas tiveram que voltar ao mundo delas para resolverem particularidades, nos deixaram a ver navios de tanta saudade, na esperança da volta delas. Mas não foi assim com todo mundo. Houve pais que descobriram que não gostavam tanto dos seus filhos, filhos que descobriram que não conseguem ficar junto com os pais de jeito nenhum mais, ou talvez nunca mais. Houve muita confusão, muita briga. Os divórcios aumentaram em 40% durante esse tempo, porque as angústias familiares se manifestaram porque as pessoas só conseguiam manter casamentos porque passavam 12 horas do dia longe do outro e, eventualmente, quando chegavam em casa, ainda tinham que trabalhar em casa, portanto, às vezes só se viam na hora de dizer boa noite, mesmo dentro de casa. E não havia outra forma de convívio, choques de diferenças culturais que foram se desenvolvendo entre os entes conjugais e muito menos com os filhos já quase adultos ou adultos, estudando fora, morando fora, que voltaram para casa e aí deu ruim. E aí tiveram que encontrar soluções e algumas vezes a solução foi ir embora. No meio da pandemia, você tem a sua história. Quem sabe você queira narrá-la para mim hoje aqui, escrevendo no chat do Portal Caifás. Mas